O Brasil só deve comemorar o crescimento da economia se ele chegar a pelo menos 7%. A afirmação é do professor PhD em Economia e diretor da Estação Business School, Judas Tadeu Grassi. Ele relembra a situação econômica do país nos últimos anos. Vamos fazer um retrospectozinho. 2007 para 2008, a virada do ano, o Brasil foi numa euforia, porque pela primeira vez o Brasil parou de ter medo de crescer. Então nós viramos o ano, agora vamos crescer. E realmente em 2008, né, foi um ano, o maior crescimento, como diz o Lula, nunca na história desse país, 5,4%. Crescimento esse artificial, é bom deixar claro. Porque quando o crescimento é sustentado por investimentos públicos e privados, quando ele é por consumo das pessoas, porque aumentaram a renda, porque aumentou o emprego, isso é crescimento sustentado. Foi artificial, facilidade de crédito. De tal maneira, facilitou o crédito e ele pegou, e aí com a crise que veio em 2008, final de 2008 e todo esse ano de 2009, o governo simplesmente pegou o Banco do Brasil e Caixa Econômica e determinou que eles aumentassem realmente o crédito. De tal maneira que, pela primeira vez também na história do Brasil, o Banco do Brasil teve um lucro maior do que qualquer um dos outros dois grandes bancos, porque ele emprestou muito, mesmo que foi com juro um pouquinho menor. Mas foi um crescimento artificial, o de 2008. Aí o Lula veio a crise, o Lula chega e diz, vai ser uma marolinha. Marolinha, se o Brasil, em vez de crescer 5,4, fosse crescer 5, 4,5, não foi marolinha coisa nenhuma. Nós estamos simplesmente com um crescimento, na melhor das hipóteses, um crescimento zero. Agora voltou-se, nesse momento, uma nova euforia. Já estão dizendo que vai crescer 5%. Ora, nós, nesse último trimestre, é que nós tivemos um crescimento positivo de apenas 1,3%. Então, não é verdade que nós fomos o último a entrar na crise e o primeiro a sair. Nesta questão, o Brasil, de certa maneira, saiu razoavelmente bem. Por quê? Primeiro, a nossa dívida interna, que aliás é o fenômeno que não para de crescer, por dia cresce quase 500 milhões de reais por dia a dívida. É bom lembrar que o Lula assumiu com 750 bilhões e ela agora já é 1 trilhão e 500 bilhões, 100% a mais. Ninguém fala nisso. Também ninguém fala que o Lula já pagou mais de 1 trilhão de juros em 7 anos. Só quero dizer o seguinte, não existe crescimento sem investimento. E o Brasil está no limite dos apagões de tudo. É apagão educacional, é apagão de portos, apagões de estradas, é apagão energético e assim por diante. Para cada R$25 em gastança do atual governo, só um, para cada 25, só um é investimento. E aliás também há uma outra coisa que a população realmente não se atende. Todo dia o governo brasileiro torra 1 bilhão e 300 milhões 1 bilhão e 300 milhões em apenas 4 itens. Juros, pessoal, máquina administrativa e déficit da Previdência. Nada é investimento. Então, quando você pergunta investimento, investimento não existe. Esse atual governo não chegou nem um ano que ele investiu 30 bilhões de reais. É verdade, nunca. Agora, nem um ano ele torrou menos com juro do que 150 bilhões. Nós torcemos para o Brasil voltar a crescer a 5%. Aliás, eu sou daqueles que só vai festejar o dia que o Brasil crescer acima de 7%. Esse é o potencial do Brasil. Mas para isso precisa investir 24% do seu PIB. Hoje está apenas 19%. Ou seja, 5% a menor. 5% a menor de um PIB acima de 3 trilhões, nós estamos falando de... O Brasil está investindo a menor 150 bilhões por ano, a menor. A única coisa que a gente pode esperar é o seguinte, mal de muitos consolo é, diz um provérbio italiano, né? O Brasil não vai estar entre os piores, sem dúvida nenhuma. Devemos crescer uns 3 ou 4%. É muito pouco. É bom lembrar que a população brasileira cresce mais de 1%. Se crescer a economia 3%, de 2 a 1, per capita, só vamos crescer 2%. O Lula prometeu o espetáculo do crescimento. O primeiro ano dele foi 0,5%. A população cresceu 1%. Então, em termos per capita, a gente se empobretou, vamos usar esse verbo aqui. Então, na média desse atual governo que promete tanta coisa, em per capita está sendo 2,5 per capita positivo. É muito pouco para o Brasil. Nós não podemos nos contentar com tão pouco.